Esse é o título da reportagem da Veja, que merece uma análise mais acurada. Aqui, então, eu vou pedir licença para me alongar um pouco mais do que de hábito aqui, para que os ouvintes que nos acompanham entendam o tamanho da confusão. O ministro Gilmar Mendes, ele ganha como ministro R$ 33.700. E é um dos poucos que não se queixam, né, do teto salarial que tem que enfrentar, porque não precisa. Entre 2008 e 2016, são registros oficiais, a matéria tem documentos que acompanham a matéria, que ilustram, existem e-mails, WhatsApp, está tudo documentado. Entre 2008 e 2016, repito, o ministro Gilmar Mendes recebeu R$7,5 milhões do Instituto Brasiliense de Direito Público, que é uma instituição que o transforma em empresário educacional, que tem também uma faculdade de Direito com 1.500 alunos em Brasília. O Gilmar Mendes, confrontado com essa situação, de novo, da mesma forma que ele não vê motivos para impedimento, né, como ministro, em processo nenhum, seja qual for a situação do réu, ele também não vê nenhum problema em si na acumulação das funções de ministro do Supremo e sócio do filho no IDP, que é o instituto dele. O que diz o Gilmar? Não vejo nenhum problema. Eu era professor antes de ser ministro. Parêntese. Ele também era advogado antes de ser ministro. Deve ser por isso que ele absolve todos os bandidos de estimação, porque aí age o advogado de defesa dos culpados e não o ministro. Deve ser por isso. Continuando com o empresário. O Instituto fatura, em média, R$20 milhões anuais. Notem, são 2 sócios, só ele e o filho, é tudo para eles. Não, ele disse que não vê problema nenhum. 20 milhões, é 1.800.000 em média por mês, Augusto. 1.800.000 por mês. Você tem 20 milhões anuais, é muito dinheiro. É muito dinheiro. Pelo amor de Deus, é uma bolada da Mega Sena. Ele pessoalmente embolsou. Aliás, eu peço que vocês comentem comigo para que eu não fique falando aqui como se fosse um monólogo. Vocês vão comentando, porque a reportagem se divide em vários tópicos, né? Esse aqui, R$20 milhões anuais, ele embolsou no ano passado, ele embolsou R$900 mil no ano. Ele só embolsou, né? Não é faturamento, não. Ele diz, não há nada sobre isso, não tem problema. Sim, em 2008, um despacho do Conselho Nacional de Justiça concluiu que a dupla condição de juiz e sócio de instituto é, no mínimo, inadequada. Era um caso que envolvia um juiz de Goiás, que também era sócio proprietário de uma entidade que era o Instituto de Ensino e Pesquisa Científica. Quem analisou a questão foi o então conselheiro Joaquim Falcão. Ele chegou a essa conclusão, né, de que não pode juntar as duas atividades. Não pode ser usar a atividade de juntar a atividade de juiz com qualquer outra em que se possa usar o prestígio do sócio como magistrado para obter lucro. Exatamente. Aí ele diz o seguinte, aspas, quando o magistrado participa de forma individualizável em sociedade, com objeto de atuação justamente do Poder Judiciário, está claramente exercendo ato de empresa, já que o prestígio de seu cargo está sendo utilizado para buscar lucros, contrariando, portanto, proibições legais. A imagem, o prestígio, até mesmo a eventual influência do magistrado como titular do cargo público, acrescentam valor à sociedade. O papel do magistrado passa a ser valor intangível dela. Em seu relatório, Falcão anotou que Portugal, Espanha e Estados Unidos vedam a participação de juízes. O Gilmar, que tem uma casa comprada com dinheiro do Instituto em Portugal, poderia se informar sobre como são as coisas lá. Os ministros do Supremo não comentam o assunto porque eles acham que é constrangedor. Ninguém lá, todo mundo acha que é uma barbaridade e nenhum deles fala publicamente. E ali também é uma coisa, né, Augusto? Todo mundo sabe tudo de todo mundo. E ninguém é santo naquele centro, né, de poder. Sabe tudo. Agora tá aqui.
Entre os patrocinadores dos eventos que a UIDP realiza e que são de dar inveja a qualquer Harvard da vida, são caríssimos, apareceu o como é que é o daqui? JBS apareceu. Depois que veio a público o caso da JBS, eles romperam a parceria. Essa parceria começou em 2015 e foi interrompida, veja aqui na frente, em 2016, fim de 2016, ou começo de 2017, daqui a pouco eu chego lá. Só quero lembrar aos ouvintes que o Gilmar é ministro do STF desde 2002, tá? Exatamente. O Augusto falou no começo que entre 2008 e 2016 ele recebeu 7,5 milhões de reais. Ele já era ministro do STF nesse tempo todo. Aí tá. De 2016 a junho deste ano, a JBS transferiu 2 milhões e 100 mil reais para o IDP em patrocínios que nem sempre foram públicos. Nos 2 últimos anos, os irmãos Joesley e Wesley Batista ficaram muito próximos do Gilmar Mendes, com quem mantiveram uma parceria comercial e uma convivência amigável, a ponto de se visitar em Brasília e em São Paulo, trocarem favores, compartilharem certezas e incertezas jurídicas e tocarem projetos comuns. Augusto, enquanto você levanta as informações aí, que é bastante coisa, eu só queria refletir algumas coisas com o nosso ouvinte, né? O Felipe falou aqui da data, né? Há quanto tempo o ministro Gilmar Mendes está ocupando o cargo mais poderoso do Poder Judiciário, desde que é o 2002. cargo de ministro, né? Então vamos conjecturar aqui. Todos nós sabemos e todos nós já sabíamos que os irmãos Joesley e Wesley Batista não eram flor que se cheire, ainda que jamais imaginemos que fosse nessa situação. O ministro Gilmar Mendes tem um instituto que na prática é uma universidade. Na prática é isso. A lei diz que qualquer magistrado pode só e somente dar aula, ser um funcionário e não ter um negócio, business. É que não há uma lei, a lei não é muito clara em relação aos ministros. E aí que fala sobre o juiz e não fala sobre os ministros. Não fala sobre ministros. E aí, pense bem, uma figura que está num altíssimo cargo do Poder Judiciário, que tem a caneta de ministro e que ele só deixa a caneta, né, quando quiser, chega e fala com um empresário, qualquer um que seja, ainda mais um desses encrencados, né? Olha, eu preciso aqui de um patrocínio pro meu projeto. É na hora. Porque essa gente sabe que vai bater cedo ou tarde pedindo uma liminar no Supremo, como o Jacob Barata Filho pediu. Vamos lá, vamos às zonas de sombra. O diretor jurídico da JBS, Francisco de Assis, ele determinou aos subordinados que tratassem de maneira confidencial toda a movimentação financeira envolvendo o IDP do Gilmar Mendes e a empresa. Por quê? Qual é o problema? Se você é patrocinador de algum evento, por que não dizer que é? Porque eles também trataram de votações no Supremo, de votações no Congresso, da possibilidade de se votar uma lei, entre outras ideias, uma lei que transformasse em legal o que é absurdamente ilegal, que é o Caixa 2. Até isso foi discutido. Não aconteceu? Não aconteceu. Mas para um cara como o Joesley, que àquela altura já estava gravando conversas, para conversar com um cara desse sobre isso, você não pode. Tá? Você está ferindo, no mínimo, gravemente qualquer código ético, porque foi o que fez o presidente da República. Exatamente. Você não pode conversar. Né? O Temer conversou com o Joesley quando ele também não sabia direito o que o Joesley fazia. Não é? Uhum. E agora eles só romperam depois do escândalo. E de muitos milhões. Muitos milhões. O Gilmar Mendes falou sobre isso. Agora, solta aí o videozinho, o Augusto já continua comentando. No Rio de Janeiro, ele comentou a matéria e mostrou irritação. Eu não tenho função de direção no IDP, sou apenas um sócio cotista. Mas, segundo a matéria narra, o senhor teria participado de reuniões, inclusive com o Joesley, no IDP, tem fotografias, inclusive. Na verdade, eu participo de reunião com várias pessoas a toda hora, não é? Então, isso não tem pouco significado.
Olha só. Esse Francisco de Assis, em 5 de novembro de 2015, mandou um recado confidencial, assunto IDPJF confidencial, dizendo à funcionária Cláudia Luiz o seguinte: Cláudia, fechamos hoje o novo patrocínio ao IDP, eles lhe enviarão os recibos. Estou copiando a doutora Dalide, funcionária do IDP, que lhe enviará os documentos. A área da Shirley cuidará do material de apoio. Cláudia, trate confidencialmente dos valores. A entrevista do Gilmar, eu vou dar só alguns trechos para ver que é essa a linha de defesa. Nenhuma. O senhor não vê nenhum problema em ser... ele dá aquela resposta, que eu já li. Quando o senhor conheceu Joesley Batista? Não sei. De 3 ou 4 encontros, eu não sei, né? Assim, o senhor se lembra de um jantar na casa dele em São Paulo? Pode ter sido, não sei. Aí continua. O senhor o recebeu em sua casa em Brasília? Tenho a impressão de que um dia ele passou por lá. Havia um churrasco. Dalide falou que o Joesley estava aqui e ele passou lá. Veja a segurança dele. O senhor foi consultado por Joesley no IDP sobre uma forma de suavizar uma decisão do STF sobre o fundo rural? Acho que houve um tipo de especulação assim. Eu falei, esse processo está com o ministro Alexandre. Ponto. E aí, finalmente, a JBS sugeriu temas e convidados, o que está aprovado, para um evento organizado pelo IDP sobre a reforma política. Não tenho o menor conhecimento disso. E, enfim, é natural pedir esse tipo de favor a uma empresa com interesses no Supremo? Favor? Não fiz nenhum pedido, não. Quer dizer, foi geração espontânea o patrocínio. Teve geração espontânea, o patrocínio de milhões e milhões. Esse é o ministro que não se constrange com nada e agora vai ter que explicar, porque tudo isso aqui está documentado e ele tem de mostrar qual é o argumento que justifica a existência de um empresário Gilmar Mendes que absolve, como se viu aqui, do ministro Gilmar Mendes, que absolve o empresário Gilmar Mendes. Sabe o que é absurdo nisso tudo e muito triste? Né? É que tem muito mais na reportagem, eu resumo. É que praticamente ninguém, do jeito que a coisa é montada no Brasil, as instituições funcionam ou não no Brasil, praticamente ninguém pode fazer nada contra o ministro Gilmar Mendes, porque tem o Conselho Nacional de Justiça que não faz absolutamente nada. A lei fala de juiz, ministro é juiz, mas não tem outro nome, é ministro, e o ministro do Supremo só pode ser empichado, afastado pelo Senado, que tem o rabo preso, me desculpa a expressão grosseira, mas que tem o rabo preso e depende o tempo todo de favor, de salamaleque, de canetinha de ministro do STF. Então, a gente chega numa situação que a gente está de pés e mãos atados numa situação como essa. É claro, é uma indecência. É tão indecente ou mais quanto a fábrica de habeas corpus dedicada ao amigão compadre Jacó Barata Filho, que é bandido. Isso, se é possível acontecer uma coisa dessa na Corte Suprema Americana. Nunca. Pois é, já seria um escândalo nacional nos Estados Unidos, internacional até. Agora a gente está falando aqui, mas não é tanto quanto seria lá de fato. Eu falei outro dia aqui da Raquel Dodge, Procuradora-Geral da República, que ela precisava agilizar a análise lá do pedido de suspeição feito ainda pelo Rodrigo Janot, o antecessor dela, contra o Gilmar Mendes em relação ao caso do Jacó Barata Filho. E daqui a pouco ela vai precisar tomar alguma atitude, porque o Gilmar Mendes não pode julgar habeas corpus de Joesley Batista, de Ricardo Saldi, dessa turma com quem ele está envolvido. Tem até um trecho na matéria, eu acho que o Augusto não chegou a citar, que segundo a reportagem, os valores dos patrocínios das empresas iam parar por vezes na conta pessoal do Gilmar Mendes. Sim. E um desses casos aconteceu em 12 de junho de 2016. O ministro escreveu por WhatsApp para a diretora do IDP, do instituto lá dele: veja se consegue começar a me pagar o resultado do patrocínio. Isso foi o Gilmar escrevendo. Ela respondeu: quer de uma vez ou dividido? Ele agradece e diz que tinha contas altas a pagar. E aí ele foi questionado pela revista e garantiu que não recebe nenhuma verba de patrocínio do IDP. Mas tá a mensagem lá, né? Então essas questões morais, ele não liga. É assim como não ligou para libertar 3 vezes Jacó Barata Filho, para dar habeas corpus também pro Ike Batista, se eu não me engano, que tem um vínculo da mulher dele com o escritório, do advogado, uma Zé coisa Dirceu. assim. Zé Dirceu, voltou pela absolveu Palocci. Concedeu habeas corpus ao Roger Abdelmaci. A Roger Abdelmaci. Também. Agora, o Felipe, é muito pouco. É muito pouco colocá-lo em suspeição em 2, 3 casos. O ministro Gilmar Mendes, ele já ultrapassou toda a linha do imaginável e do inimaginável no meio jurídico. Ele precisa ser
detido no sentido de parado. Ele tem que ser afastado do Supremo, não dá. Está provado agora que o Joesley Batista é um delinquente, né? Os dois irmãos Batista são delinquentes. Aí me aparece uma ordem do diretor jurídico da JBS dizendo: é para tratar confidencialmente. Um bandido que financia eventos promovidos por um ministro diz isso. Isso não merece investigação? Esse caso é para ficar assim mesmo? Não vamos fazer nada. Como? Se fosse com pessoas comuns, já estavam presas há muito tempo, preventivamente, exatamente. E aqui não, ele dá entrevista e ainda fica bravo com a pergunta. Ele não gosta que seja tratado. Faz beiço, faz beição. Tava fazendo beicinho, tava incomodado. Agora, o ministro do Supremo não pode ter negócio assim com essas empresas privadas, que obviamente estão, nesse caso, né, envolvido em maracutaia aí, que tem a esperança de um dia poder contar com a ajuda do ministro no Supremo. Então tem esse prestígio que faz ele lucrar mais nessas parcerias. Então é um ônus do cargo. Ele não pode, já recebe como ministro do Supremo teto do funcionalismo público. Quer dizer, não dá. Assim como nós jornalistas, também não convém ficar amiguinho de político. É o ônus do cargo. A gente precisa ter responsabilidade. Os ministros do STF também. O cara visita o ministro para discutir como é que se deve fazer, pedindo orientação jurídica para que seja votada no Congresso alguma lei que faça com que os doadores de um dinheiro usado em Caixa 2 não sejam punidos. Que é isso? Aí vai dizer: não, mas eu não aprovei. Mas você não pode tratar de determinados assuntos. A simples abordagem do assunto já é crime. Não pode. É ético o negócio. Você tem que levar a sério essa figura do ministro do Supremo, que está completamente desmoralizada por causa de atitudes assim.